trabalhar apenas mais uma parte desse texto, né? Hebreus capítulo 11, verso 7, diz assim a palavra de Deus: Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hoje o nosso tópico vai ser nessa expressão, não é? Quando diz assim, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Vimos isso nas quartas passadas, para a salvação de sua casa, e hoje veremos pela qual condenou o mundo. Pela qual condenou o mundo. Nós vamos falar hoje sobre Noé e a condenação do mundo. Em que aspecto a salvação de Noé, a fé que ele obteve, também foi manifestada como condenação do mundo. Um outro ponto importante que a gente vai analisar aqui, irmãos, é que dois pontos básicos a gente pode refletir. Primeiro, certo, que nós vamos considerar, o primeiro é quem são aqueles que foram condenados, né? Segundo o texto diz, o mundo, para condenar o mundo. Então, primeiro aqui, o mundo. E segundo, a expressão, até a nossa tradução é muito feliz, pela qual, não é? Pela qual, e aí vem a pergunta, né? Por meio de que ele condenou o mundo, e o texto nós vamos entender pela arca de Noé. E é claro que haverá uma discussão se é a sua fé que condena ou é ele ter feito a arca que condenou o mundo. Nós vamos discutir um pouco isso, mas os dois pontos centrais nossos estão aqui, certo? Quem são os condenados, quem foi condenado, e aqui o mundo foi condenado, e como diz o texto ainda, pela qual, né? Pela qual condenou o mundo. Então, por meio do que ele condenou o mundo? Pela arca. Então, o primeiro aspecto, irmãos, né, o que significa a palavra mundo aqui, no texto de Hebreus 11, verso 7, pela qual condenou o mundo. O que é mundo aqui? É importante a gente compreender esse termo à luz da maneira como a própria Bíblia vai interpretá-lo. Então, lá no texto na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. O apóstolo Pedro diz assim, 2 Pedro 2, 5, E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Perceba o termo que ele utiliza, o mundo de ímpios, pela qual ele condenou o mundo aqui. Ora, esse elemento também pode ser descrito na primeira carta de Pedro. Veja lá, 1 Pedro 3, verso 20. 1 Pedro 3, 20 diz assim, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. E entende, irmãos, que essa expressão desobedientes, não é? Esse é um termo importante, porque quando você olha para essa expressão, você tem uma junção de termos, o mundo de ímpios e desobedientes. Ora, você vai encontrar no próprio registro de Gênesis, na narrativa do dilúvio, declaração de quem eram essas pessoas, né? Por exemplo, lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, por favor, Gênesis 6, verso 45,
você vai encontrar a mesma declaração, não é? Só que alguns detalhes. Gênesis 6, verso 45, diz assim a palavra do nosso Deus. 6, verso... Porque eu falei 45, né? Não tem o verso 45 no capítulo 6 de Gênesis. É o capítulo... Não, nem o 7. Só um minutinho aqui. Vamos aqui para... Eu acredito que no capítulo 6 deve ser o verso 5, 6:5, não 45. É o 6:5, veja lá comigo, por favor. O texto é mais claro no verso 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Era mal todo o desígnio do seu coração. Ora, essas pessoas aqui, irmãos, elas tinham uma prática, elas eram praticantes da iniquidade, eles abusavam do santo matrimônio, do casamento, né? Eles praticavam e desenvolveram paixões não naturais, isto é, eles viviam para satisfazer os desejos não naturais dele, eram cruéis, eles oprimiam e negligenciavam tudo aquilo que Deus havia ordenado. Eles viviam uma vida dissoluta e eram chamados assim, homens ímpios, um mundo de ímpios. Mas vem a pergunta, como o mundo foi condenado por Noé? Como é que o mundo foi condenado por Noé? Preste atenção no detalhe importante, irmãos. Deus deu 120 anos, perceba, foram 120 anos de pregação anunciando a destruição do mundo por meio de águas do dilúvio, e Noé fez isso por todo esse tempo. E ele ordenava o povo que se arrependesse. E Deus apontou Noé como sendo um pregador, para que durante o tempo que ele estivesse construindo a arca, ele convocasse as pessoas ao arrependimento. Mas eles não creram em Deus, é muito claro, a gente vai ver isso. Né? Eles continuaram em sua desobediência e aumentaram ainda mais a prática da iniquidade. Quando o tempo terminou, Deus cumpriu aquilo que ele havia anunciado por meio de Noé, como está registrado por Moisés no texto de Gênesis, né? E o dilúvio chegou e destruiu todos eles e os condenou. Todos aqueles que morreram na impenitência, todos aqueles que morreram na incredulidade, foram condenados ao inferno naquele contexto. Algumas coisas nós podemos aprender já de imediatamente desse texto. Primeiro, irmãos, perceba que o que eu busco desse mundo sem o Evangelho? O que eu tenho nesse mundo sem crer no Evangelho? Qual o benefício que eu vou ter dessa terra se eu não confio em Cristo e no seu Evangelho? Você vai perceber, irmãos, que nós temos uma nação como o Brasil, que é tomada por evangélicos, podemos chamar assim, na sua boa parte, e se proclama o Evangelho, seja ele puro ou impuro, na nossa geração. Você vive um período onde é anunciado Cristo de muitas maneiras no meio da nossa sociedade. Nós vivemos até pouco tempo um período de muita tranquilidade quanto à nossa vida, mesmo a pregação, mesmo o Evangelho sendo anunciado e que as pessoas se arrependessem, abandonassem seus pecados, elas decidiram e decidem até hoje viver nesse mundo na prática da iniquidade. Ora, se eu não considero o Evangelho de maneira alguma, não é? O que é que eu espero desse mundo se não ser condenado? Como você acha que você vai sobreviver se não crer naquilo que o Senhor ordena e na convocação ao arrependimento?
Preste atenção nas oportunidades que todos têm de ouvir o Evangelho. Hoje, no mundo que nós vivemos, na geração que nós vivemos, onde a pregação se dá virtualmente, e você tem aí as pessoas ouvindo o Evangelho constantemente. Pregadores distintos, mensagens distintas. E mesmo assim, não nos curvamos diante de Cristo e não obedecemos aos seus mandamentos. E mais crescemos na carnalidade, na profanação, e vivemos seguros nesse mundo como se esse mundo fosse suficiente para nós. O Evangelho de Mateus, irmãos, descreve na beleza do Evangelho, no capítulo 24, no sermão de Cristo ali, Mateus capítulo 24, no versículo 37, o Senhor Jesus diz assim, preste bem atenção nessas palavras, irmãos. Mateus 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como foi no tempo de Noé, assim será também. Se anuncia, se proclama, se chama ao arrependimento, mas os homens não dão ouvidos. No texto do verso 38 diz, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca. Se a nossa pecaminosidade cresce um pouco mais todo o tempo, o que é que eu espero se não ser condenado por meio de um julgamento do próprio Deus? O que deveríamos fazer, irmãos, é nos comprometermos ainda mais com o serviço a Deus. Fazer o que Deus requer de nós, vivermos segundo aquilo que Ele prescreveu na sua palavra, para que quando Ele voltar, Ele nos encontre fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Para que não sejamos como aqueles que foram achados vivendo a vida na segurança desse mundo. Agora, uma coisa interessante, irmãos. Não é seguro seguir a multidão, segundo o aspecto desse aprendizado. Não é seguro seguir a multidão. E como os puritanos sempre fazem, eles dão sempre uma pancada no catolicismo romano. Eu sempre digo isso, que os protestantes de hoje facilmente são seduzidos pelo catolicismo romano, porque eles abandonaram a teologia puritana há muito tempo, e os seus ensinamentos e as suas instruções. Por exemplo, William Perkins vai dizer aqui, é maravilhoso, entretanto, perceber como a Igreja Católica Romana vive, porque ela atribui ao seu número, ela atribui a multidão, ela atribui a sua tradição e a sua história, que ela é superior aos outros. E ele diz, nunca um argumento foi tão ímpio como esse. Se a multidão deve ser alegada, então você pode imaginar que aqueles homens ali, na época de Noé, vão dizer, quem pode ser mais sábio do que todos os homens? Só um homem crê nisso. Só um homem crê nessa verdade. Só ele, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Ora, enquanto o mundo todo não crê nisso, como pode isso ser verdade? Como é vil, irmãos, o argumento dos papistas de que a multidão, a universalidade, o consentimento, a unidade e a sucessão e a continuidade
é aquilo que assegura a verdade. Estranho isso. Porque só tem uma maneira de saber se nós estamos certos ou não. Não é se a multidão afirma, é se está de acordo com aquilo que saiu da boca de Deus. Deus falou com Noé, ele creu no Senhor, a despeito de toda a multidão de pessoas que pensavam contrário a ele. Para Noé era melhor seguir o plano de Deus, revelado pelo próprio Deus, do que crer em todo o mundo que estava sendo enganado e seria condenado quando somente ele cria na palavra de Deus e foi salvo verdadeiramente. Quem foi, irmãos, condenado? O mundo. Então, para concluir esse ponto, e aí é uma questão que eu acho intrigante, né? Levantada, porque essa é uma tese não muito comumente levantada pelos teólogos, mas é uma pergunta interessante que deve ser feita, né? Porque vem a seguinte questão: quem foi condenado de fato? Só Noé, sua casa foi salva? Ninguém mais foi salvo? Será que, irmãos, milhões, milhares de pessoas ali, ninguém se arrependeu fora da arca? E aí é preciso, então, William Perkins diz, dividir isso em duas partes. Primeiro, distinguir o juízo, a destruição física, corporal, e a destruição da alma no inferno. É preciso fazer uma distinção aqui importante. Veja, sim, todos foram condenados, sem exceção dos que estavam fora da arca. Isso não tenha dúvida. Como é que eu sei disso? Sem desmarcar Hebreus, vamos lá para Gênesis mais uma vez, no capítulo 7, por favor, quando narra ali o dilúvio especificamente. Capítulo 7, verso 20, diz assim um texto: 15 côvados, acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados prevaleceu acima deles, e os montes, perceba, e os montes foram cobertos. No mesmo capítulo 7, verso 21 e 22, veja bem o que o texto diz: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. O texto é claríssimo: todo homem morreu que estava fora da arca. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Todos morreram. E aí vem a seguinte pergunta, né? E isso é fundamental para nós entendermos aqui. Essa é a primeira destruição, biblicamente inequívoco, que todos foram mortos, os que estavam fora da arca. Mas qual é a segunda condenação? A destruição eterna, no inferno. E a Escritura é muito clara, irmãos, e aí vem as perguntas que devem ser feitas aqui, né? Todos foram ou não foram condenados? William Perkins vai dizer que é preciso entender da seguinte maneira: nós certamente sabemos, né, que todos foram ali condenados e não há dúvida disso. Entretanto, julgando com amor, ele diz, julgando com caridade, nós não devemos pensar assim. Porque existem muitas conjecturas que podem ser feitas aqui, daqueles que poderiam se arrepender. Por que é interessante? Como que, irmãos, eles poderiam ser salvos? Eles estavam sendo conduzidos e levados pelo dilúvio, indo para o topo dos montes, e ali eles aguardavam a morte. Aí você pergunta: o que foi feito da posteridade
de Enoque, de Matusalém e Lameque, será que nenhum desses não vieram a crer e se voltaram a Deus em arrependimento? William Perkins vai adiante e diz: será que Deus não fez o dilúvio da maneira que fez para produzir isso? 40 dias. Ele poderia ter feito em 4 horas. 40 dias. Ele diz para que os homens tivessem tempo de se arrepender. Para que os homens tivessem tempo de se arrepender. Ele então tem uma expressão que ele diz assim: arrependimento nunca é tarde para salvar a alma do inferno, mas pode ser muito tarde para salvar o corpo de um julgamento temporal. O verdadeiro arrependimento nunca é tarde para salvar uma alma do inferno, mas pode ser tarde para salvar o corpo de um julgamento temporal. Ele insiste dizendo: é difícil demais condenar toda a posteridade de Matusalém, de Enoque, de Lameque e de outros patriarcas que eram filhos e filhas, e que pensar que nenhum deles se arrependeu quando eles viram o dilúvio vindo sobre eles, como Noé havia afirmado. E como naquele momento eles poderiam ter ouvido a pregação dos seus pais, por que eles não ouviram? Que coisa interessante pensar nisso, irmãos. Mas aí vem um outro elemento importante aqui, né? Por que Deus não registrou isso? Por que isso fica no campo da conjectura? Por que não há registro da salvação deles aqui? Talvez a mesma razão pela qual ele não registra a conversão de Adão. A gente infere do texto. Nem mesmo de todos os pecados de Salomão. Por quê? Quantas vezes você pega as pessoas lidando com Salomão e dizendo que não crê que ele foi salvo, porque é estranho tanta coisa. Agora tem um detalhe, irmãos, né? Porque isso serve para mostrar e para ensinar o mundo inteiro, irmãos, como é terrível desobedecer os mandamentos de Deus, como Adão fez. O Senhor não registra essas coisas para que haja temor no nosso coração. Porque mesmo que eles tivessem crido e tivessem sido salvos, não foi do agrado de Deus informar isso a nós. E nos deixa na dúvida. Isso nos leva a 2 motivos fortes para arrependimento. Primeiro, se nós não nos arrependemos logo, irmãos, o nosso estado é duvidoso, embora não desesperado. A salvação até mesmo dos filhos de Matusalém, a salvação é duvidosa, porque eles não se arrependeram quando eles foram chamados a fugir do julgamento que Deus traria sobre o mundo. Se você deixa para se arrepender até no fim da sua vida, haverá grande dúvida sobre a sua salvação. Não é assim quando morrem os nossos queridos que não creram no Evangelho, mas você falou, e ali, será, e aí você é levado a uma angústia, uma dúvida, se de fato ele foi salvo
porque quando teve a oportunidade de ouvir, não ouviu, e agora você fica na dúvida se ele se arrependeu. Se ele creu no Senhor. Arrependa-se, irmão, agora, quando você é chamado ao arrependimento pela palavra de Deus. Então não haverá dúvida, da sua salvação. Mas, em segundo lugar, se nós nos arrependemos cedo, nós podemos escapar do julgamento temporal que é enviado por Deus contra o mundo por causa do pecado. Que coisa! Eles foram engolidos pelo dilúvio. Talvez salvaram sua alma, mas sucumbiram ao julgamento temporal de Deus com o dilúvio. Quando Deus nos ameaça, irmãos, com qualquer julgamento sobre a igreja ou sobre a nossa nação, sabe por quê? Não deixe que o tempo de arrepender-se seja postergado ainda mais. É interessante isso, quando você olha para o mal que acontece no país, a crise que se avizinha aí diante dos nossos olhos, e nós começamos a fugir para tantos lugares em busca de solução, ao invés de nos arrependermos, porque isso é juízo de Deus sobre a igreja e o mundo. Ao invés de nos arrependermos do pecado, nós nos tornamos peritos em tantas coisas que não servem para nos proteger do juízo de Deus. A única coisa é o arrependimento que pode nos fazer sobreviver, irmãos. Isso é fundamental, eu posso dizer assim. Creia agora no Senhor Jesus Cristo e escape do julgamento temporal e eterno e não seja condenado. E agora então nós vimos quem foram aqueles que foram condenados, né? Como fisicamente todos que não estavam na arca, o mundo ímpio. A alma, quem sabe, os que se arrependeram quando as águas vinham sobre eles, clamaram ao Senhor, misericórdia, perdoa-me, perdoa-me. Quem sabe como aquele ladrão na cruz, quem sabe? Hoje estarás comigo no paraíso. A segunda parte desse texto, irmãos, e voltando para o texto de Hebreus, não é? No capítulo 11, você tem a segunda parte que diz, pela qual condenou o mundo. Então essa expressão, o mundo aqui nós já vimos, e agora pela qual, então, isto é, ele condenou o mundo por meio do quê, irmãos? Pela arca Noé condenou o mundo. É claro que isso tem a ver com a sua fé, mas isso não há você não precisa dissociar uma coisa da outra. Isso foi pela arca. Em que aspecto ele condenou o mundo pela arca? Primeiro, por sua obediência em construí-la. E segundo, por sua pregação quando a construía. Pela obediência em fazer o que Deus mandou e pela pregação na construção da arca. Deus ordenou a Noé para que ele construísse uma arca tão grande que nenhuma razão humana poderia imaginar que isso poderia ser feito. Noé, pelo poder da fé, creu na palavra de Deus e obedeceu e então construiu uma arca. A fé e a obediência de Noé, irmãos, aos mandamentos de Deus, isso condenou o incrédulo e o desobediente e os deixou sem desculpas.
Tem um texto que nos ajuda a entender que é lá no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 42 e 43, diz assim o texto sagrado, 12, 42 e 43 diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ora, deixa eu voltar um pouquinho, o 41, 42, na realidade, o 41, já lemos o 42, o 41 diz assim: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A obediência de Noé vai condená-los. Noé, irmãos, foi dito a ele aquilo que iria acontecer e ele creu, diante daquilo que parecia irracional para os homens, sem lógica para eles. E isso condenou o mundo da época. É dito que a igreja vai condenar o mundo, entenda. Por exemplo, no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, 1 Coríntios 6, 2, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, 2, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Nós vamos ser testemunhas contra eles, irmãos. E nós vamos ser aqueles que vão nós vamos provar e aprovar a sentença do Deus justo. Então, a fé de Noé condenou o mundo. A obediência do piedoso, irmãos, estabelece um exemplo para condenar o mundo. A obediência do piedoso estabelece um exemplo para condenar o mundo. Nós somos chamados assim, de modo muito prático, a abraçarmos a religião cristã e não darmos nenhum tipo de espaço para o mal, para a profanação, que não pode se associar com o Evangelho. Aquele que anda no caminho de santidade, irmãos, e tem a sua consciência pura diante de Deus, no meio dessa geração ímpia, não é? E se ele, de modo tão claro, vence o mal, e ele anda de acordo com a verdade do Evangelho, esse vai demonstrar a impiedade dos homens e vai condená-los. Se nós andarmos em fidelidade. A igreja, muitas vezes, ela é cheia, irmãos, está cheia daqueles que escarnecem, de muitos que desencorajam a vida de uma verdadeira religião. Quantas pessoas dizem assim: por que você vive assim? Por que você ama tanto o dia do Senhor? Por que você não se aparta? Por que você não vai curtir a vida? Por que você cria o seu filho dessa maneira? Por que você educa os seus filhos dessa forma? Isso é exagero. Dentro da igreja você vai encontrar os que vão escarnecer da maneira santa de viver de muitos irmãos. E vão fazer chacota até mesmo. Por que você vive assim? Presta atenção, irmãos. Aqueles que
passam a rir dos que vivem em obediência a Deus, serão condenados por aqueles que vivem segundo a palavra de Deus. Quando Noé constrói a arca, ele condena o mundo, porque foi obediência a Deus. Foi a salvação que estava estabelecida ali. Mas ele não fez isso apenas dessa maneira, mas fez também pregando quando ele construía. Essa era parte do ministério profético de Noé, irmãos. Os profetas pregavam de duas maneiras, é bom lembrar disso. Você vai pegar o livro de hermenêutica dos profetas, que trata sobre os profetas, você vai ver isso. Os profetas falavam de duas maneiras. A primeira, que é comumente conhecido pela palavra, então eram profetas que anunciavam. E outras vezes é por ações. Ações. Por exemplo, você vai encontrar Deus ordenando Noé a andar sem roupa por muitos anos para mostrar o estado da nação de Israel. Ele vai mandar Isaías, melhor dizendo, o profeta Isaías viver dessa forma por muitos anos. Você vai encontrar isso. Você vai encontrar Oséias casando com uma prostituta para descrever a lógica da alma de Israel. Você vai encontrar, então, o Senhor ordenando Noé a construir uma arca. Então, alguém diz assim, como era que ele fazia? Ele pregava, ele subia e anunciava? Não, assim como os profetas anunciavam por palavras e ações, o ato dele construir a arca era a pregação, era a proclamação ali. Ora, é interessante, irmãos, não é? Porque eles não creram nisso. Eles foram condenados. Porque eles não creram naquilo que ele estava falando, pelos seus atos. Eles foram condenados. Ora, um homem pode ser um ministro sincero e verdadeiro, chamado por Deus e sua igreja. E mesmo assim, pode não trazer muitas pessoas para Deus. Ele não vai ter poder para trazer muitos ao arrependimento. Que ministério interessante de Noé. Pregou por 120 anos. Mas quantas vezes muitos pregam e perdem a sua família? Noé salvou a sua casa pelo Evangelho. Nem sempre isso vai ocorrer, você vai perceber com muita clareza. O profeta Isaías, sendo chamado por Deus para que as pessoas não crescem naquilo que ele falava, não acreditassem naquilo que era falado. Em Atos 28 e 24, quando Paulo pregou aos romanos, alguns não creram. Que desânimo pode haver no coração de um profeta? Ao invés de trazer salvação, trouxe condenação para o mundo. E como deve ser um motivo de grande alegria quando o Evangelho é anunciado e pessoas se arrependem e vêm a Cristo para serem salvos. Paulo disse aos de Tessalônica, vocês são minha coroa, a minha alegria, a minha glória. Paulo proclamou o Evangelho. Perceba, irmãos, o Evangelho tem esse poder de produzir vida ou morte. Vida ou morte.
Isso é tão interessante, porque lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 21, preste atenção no que o texto diz. 12 e 21 diz assim: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Ora, que coisa interessante, né? No verso 20 ele diz: temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Mesma carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 15 e 16, 2 Coríntios capítulo 2, 15 e 16, ele diz assim: capítulo 2, 15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Aqueles que são condenados diante de Deus, irmãos, eles são condenados pela pregação da palavra de Deus. Os segredos dos homens serão julgados por Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho. Então, a pregação de Noé, e essa pregação na preparação da arca, condena o mundo. Todos aqueles que resistirem o Evangelho serão destruídos. Serão destruídos. Deixa eu concluir dizendo isso, irmãos. Todos os homens, quando eles chegam para ouvir a palavra de Deus, eles devem se submeter ao poder do Evangelho. Não brinque em sentar-se para ouvir a voz de Deus por meio da pregação e não viver conforme aquilo que Deus requer de você. Não brinque com isso. Não seja impenitente. Quantos sermões nós já ouvimos? Quantas acusações de Deus contra nós? Quanta esperança nos foi dada. Vocês sabem, irmãos, que no último dia, para aqueles que creram verdadeiramente em Cristo, não haverá demônios para nos acusar, porque cremos no Senhor verdadeiramente. Mas deixa eu lhe dizer, você não vai escapar do juízo final se hoje, irmãos, se hoje você não viver em obediência àquilo que o Senhor requer de você. Você impenitente, se arrependa hoje. Você vive uma vida contrária ao Evangelho, abandone essa vida hoje. Sabe por quê? Porque senão não haverá esperança para você. Só há um lugar de segurança para nós, em Cristo Jesus. Só há um lugar de proteção
Cristo Jesus. É o poder dele que nos faz viver em submissão à sua vontade. Que coisa interessante, apenas nessa expressão. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Pela qual condenou o mundo. Na próxima quarta, se o Senhor nos permitir, se o presbitério encerrar até lá, nós, se Deus quiser, vai ter terminado. Nós voltaremos aqui à última parte do verso 7, que é: e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Falaremos sobre a herança da justiça e a verdadeira fé. Trataremos desse tema na próxima semana, se Deus nos permitir. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela bondade em nos permitir ouvir a Tua voz e sermos desafiados a uma vida santa, em obediência e confiança total em Cristo Jesus. Ó, dá-nos a Tua graça para que, pelo Teu poder, possamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados, ó Deus. Socorre-nos. Não nos deixe viver uma vida de aparente arrependimento. Dá-nos o verdadeiro arrependimento, pelo amor do Teu nome, para amarmos a Tua lei e a Tua palavra, e assim vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.